Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu ia replantar aquelas orquídeas que eu ganhei. E hoje eu também vou mostrar para vocês um vasinho aqui que tá muito lindo. Eu quero manter ele dessa forma. Tem umas Margaret Rapin que estão assim com um caule lenhoso, bem rústico, e eu tô amando esse efeito. Eu adoro quando as minhas suculentas elas mudam de cor, formato. Então esse caule do jeito que ela tá muito lindo. Porém o vaso, várias das plantinhas que está nesse vaso estão com cochonilha bem no centro. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço para resolver esse probleminha aí, que é muito fácil. Cochonilha é muito fácil da gente estar controlando, né, na nossa coleção. Há várias receitinhas que você pode usar, desde inseticida, a terra de diatomácea. Então varia muito aí. Às vezes até quando tem pouquinha cochonilha, até o próprio sulfato de cobre acaba matando. Mas nesse caso aqui eu fiz aquela misturinha de vinagre que eu já falei para vocês aqui no canal. Então, se você gostar do conteúdo desse canal, não esquece, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? E no final, os pets. E agora eu quero mostrar para vocês o vasinho da orquídea que eu ganhei e que eu fiz o replante com essa orquídeazinha linda. Olha só. Eu ganhei ela num vasinho de plástico, aí ganhei esse outro aqui, lavei e eu plantei todas as mudinhas no mesmo vaso, até que ficou ralinho, ó. Tem bem pouquinhas plantinhas. E nesse vaso aqui tem brita e também carvão. Eu plantei só no carvão e vai lá pro jardim. É uma plantinha assim que eu acho que vai se acostumar bem lá embaixo do pezinho de Ixora. Eu decidi que não vou plantar lá na frente, que eu não vou levar lá pra frente. Eu vou deixar aqui atrás, onde eu tenho o pezinho de Ixora, que vai bater uma sombra bem legal com aquela luz, aquela claridade assim bem intensa para ela. E daí futuramente o certo já era adubar, né? Aí eu tenho que comprar mais adubo, porque a coleção tá muito grande. Então o mesmo adubo que eu vou colocar aqui nas minhas suculentas quando eu comprar, eu vou colocar na orquídea também. Ela aceita muito bem. Porém, é legal quando ela está iniciando assim a época de floração, você colocar aquele adubo que tem mais fósforo e potássio. E ela vai ser cultivada lá no jardim. Ficou bem bonitinho, vou mostrar bem de pertinho para vocês. E tá lindando, vai lindar aqui no meu jardim. Muito fofo, né? Não é o tipo de planta que eu cultivo, mas por carinho, né? Eu vou cuidar ela com bastante carinho. E eu tenho certeza que no ano que vem ela vai repetir essa floração aqui, ó. Que é muito linda, muito bonitinha. Vou mostrar para vocês a florzinha bem de perto, para quem não assistiu o vídeo anterior. Olha só que coisa mais linda. Vou tentar bater umas fotos que fiquem assim mais nítido essa floração. Já arrumei o cantinho lá e depois nós vamos levar essa plantinha para lá, essa orquídea. Deixa eu mostrar para vocês essas mudinhas de titubãs, que são umas melindrosas, que até eu já decidi que vou fazer assim um top 5 nesse vídeo das plantinhas mais bonitas que eu estou achando aqui. E aí ela vai ser a primeira que eu vou estar atualizando. Eu tinha um vaso assim muito cheio das titubãs, só que aí começou a chover muito e deu muito frio, e aí oscilava muito a temperatura. O local onde o vaso estava acabou que estava batendo muito sol, e quando dava sol era muito forte ou muito frio. Então foi um inverno sim bem atípico, e acabou que eu perdi várias titubãs.
E sobrou essas 3 aqui com mais um vasinho aqui atrás, que daí não tá tão bonito, para eu estar mostrando nesse top 5. Então fica aqui a primeira plantinha desse top 5 que eu vou estar mostrando para vocês, que vão ser suculentas, claro, né? E depois a gente vai lá pro jardim, que hoje tá um dia super ensolarado, tá muito lindo hoje, e vou escolher outras plantinhas assim que estão lindando. O vasinho que eu falei para vocês, que daí essa daqui não vai ficar no top 5 porque eu vou fazer o tratamento aqui agora com vocês. Eu fui aplicar o sulfato de cobre e acabou que eu fui vendo, né, plantinha por plantinha, né, com toda a paciência do mundo, e acabou que tava assim, ó, com fumagina, ó, e um pouquinho de cochonilha. Tá vendo aquele pontinho ali, ó? É cochonilha. Aí eu fiz o meu preparadinho aqui de detergente com vinagre. Deixa eu pegar o celular com outra mão aqui, para eu estar fazendo a limpeza aqui com vocês. Ó, é assim basicamente. Vou fazer aqui rapidinho só para mostrar para vocês, mas depois eu vou fazer novamente dando uma atenção especial bem certinho, e eu posso também estar passando o dedinho assim, ó, para tirar as partes que tem mais grossa. E ela já pode ir pro sol, mas não desse jeito. Faz um enxágue, né, com água. No caso, eu vou enxaguar com água para botar no sol, e depois que ela tomar o banho de sol merecido de hoje, eu vou estar aplicando aqui, ó, que já está preparado, o sulfato de cobre, que eu coloco na trouxinha, que foi dica preciosa aí de uma inscrita querida, que me explicou para colocar fazer uma trouxinha. Eu vou deixar na edição do vídeo aí como eu preparei. Coloca o sulfato de cobre dentro da trouxinha, amarra, coloca dentro do borrifador, coloca água, e aí ele dissolve e ajuda muito a não entupir o borrifador. Dica já antiga aqui. Aí vamos fazer essa mistura, vamos passar essa misturinha aqui. Opa, arranhei um pouquinho a planta. E também vou fazer a limpeza das folhas secas hoje nesse vaso. Aqui a Margarete Rap também tá. Um pouquinho da Milk também. Aí, aqui também tá um pouquinho, então vou passar em todas. Aí depois, sem estar segurando o celular, né, eu vou ter que afastar um pouquinho as folhas aqui, ó, para passar aqui, ó, que aqui também tem. Deixa eu ver se eu consigo tirar assim. Mas assim só gasta produto e acaba não tirando bem certinho do jeito que é para tirar. E o que eu mais tô amando nessa planta é isso daqui, ó. Olha esse caule, olha que legal. Aí eu vou estar retirando tudo essas folhas. Não vou fazer isso agora, né? Só vou estar atualizando, mostrando esse vaso para vocês. Para daí, depois, eu estar fazendo a aplicação de sulfato de cobre. Que daí vai ser o grande finale de tratamento desse vaso. Chega a dar fumagina até no próprio vaso, olha só. Que acaba caindo das plantas. Tem uma lilacina aqui escondida, que tá sem sol, ó, porque a outra maior acaba formando sombra sobre ela e aí acaba estiolando. É muito interessante estar fazendo essa limpeza, mas é difícil quando você tá com uma coleção muito grande. Aqui amoleceu, ó, ficou bem limpinha a plantinha, olha aqui, ó, olha que lindeza. Aqui também tá um pouquinho, então toma cuidado quando você passar qualquer coisa na sua plantinha, para não acabar queimando. Enxágua bem, tenha certeza de que o produto está seco na sua plantinha, para daí você estar colocando ela no sol novamente. Quero mostrar para vocês também as mudinhas das folhinhas de babalu que eu consegui fazer. Olha aqui, ó, as mudinhas por folha. Olha que legal. E aqui também tem um outro sedumzinho que agora eu não tô lembrada que eu coloquei junto. Desde pequenininha ela já tá demonstrando as carúnculas. Tão fofinhas, precisa de rega. Aqui eu fiz um novo vasinho de lovely. É muito fácil reproduzir essa plantinha aqui por folha. Muito fofinha. E todas elas estavam em berço, aí eu
fiz o replantio para esses vasinhos aqui. Aqui tenho mudinha da Bembades, olha que linda, muito fofinha, né? E aí eu quero mostrar esse cactinho aqui que eu achei no supermercado e eu plantei nessa latinha aqui, ó. Olha que lindo. Tem até uma parte aqui, ó, que tá variegata. Olha que lindo. Se eu não me engano é um Giminocalycium. Eu vou dar uma pesquisada e vou deixar, na edição do vídeo para vocês. Muito lindo, né? Então essa vai ser a segunda plantinha que o celular não quer focar, danado, que vai ficar nesse top 5 desse vídeo de hoje. Muito fofinha, né? Olha só. Muito lindo. E outra plantinha que eu quero mostrar para vocês, que tá lindando aqui, que também recebeu sulfato de cobre, é a Monte, ou Vampire. Maravilhosa essa plantinha, olha só que linda que ela é. Essa daqui tá um pouquinho mais estiolada, porque ela ficou o inverno todinho sendo cultivado aqui. E às vezes tinha aqueles dias assim que acabava não dando sol na parte da manhã, dava na parte da tarde. Tipo hoje foi um dia assim, que deu só sol agora depois do meio-dia. E aí essa bancada aqui não tomou sol. E aí às vezes acaba provocando o estiolamento. As suculentas, quando elas não tomam a quantidade de sol correta, depois de uns 4 dias, elas já começam a mostrar estiolamento. Essa daqui, ela tem um outro nome, que agora eu não tô lembrada. Ela fica numa coloração vermelha o ano todo, só que aí ela fica um pouquinho mais fraquinha do que no inverno. Olha só, deixa eu focar direito isso, misericórdia, esse celular tem que estar toda hora tocando o dedo na tela para ela poder estar focando. Olha só que lindeza que tá o vaso. Muito fofo, né? Maravilhosa. Agora a gente vai lá pro jardim, ver onde eu vou colocar aquela orquídea. E também selecionar outras 3 plantas que estão lindando assim ao meu ver. E aí eu quero a opinião de vocês, se elas estão também lindando aos olhos de vocês. Aqui foi o lugarzinho escolhido para colocar ela, ó, junto com essa outra que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E aí a terceira plantinha que eu vou mostrar para vocês, que é super fácil de cultivo e que tá lindando, cheio de flores aqui, é essa Rhipsalis aqui, ó. Muito fofa, olha só como ela tá grande, o caule dela já tá bastante lenhoso, é uma planta bastante antiga aqui no meu cultivo. E para tirar a mudinha, cada galinho dessa daqui, ó, é uma nova muda. E nessa seleção de plantinhas que estão lindando aos meus olhos, eu quero deixar a Pollocus, que é uma plantinha muito bonitinha, já tá, eu acho que há 2 anos e meio aqui na minha coleção. Tá com caule lenhoso, futuramente eu quero fazer uma poda para multiplicar ela. Ela é a única aqui do meu jardim. Eu acabei esquecendo de retirar folhinhas para fazer mudas. E a essa altura eu já teria várias mudinhas dela se tivesse tirado folha quando ela chegou. E eu acabei esquecendo. É uma planta muito bonita, tem sido fácil de cultivo, porém com cultivo protegido. Ela não toma mais do que 3 dias de chuva aqui na casinha das suculentas e depois recebe o plástico aqui para não chover demais nela. É uma planta linda, branquela, o centro dela assim, ele fica todo branquinho e ao redor aqui ela fica toda cor-de-rosa. Muito bonitinha. Ela tem grande semelhança com a lilacina, só que a lilacina torce as folhinhas, enquanto a dela as folhas são retinhas aqui, ó. E pela primeira vez, depois de ter tomado bastante chuva, teve umas chuvas aí que eu deixei as plantas aqui tomarem chuva e ela saiu um pouquinho a pruína e acabou que o sulfato de cobre ficou presinho ali, como vocês veem, ó. Tenho várias plantinhas que tem muita pruína, que são branquinhas, que o sulfato de cobre não agarra direito nelas. Então até foi bom ter tomado um pouquinho de chuvinha, apesar de que
As suculentas, todas elas que eu tenho, que são assim recobertas de pruína, que são cheias de pruína, bem branquinhas, elas não incomodam com cochonilha, com pragas, com fungo, a menos que você tenha um substrato assim que não seja muito drenável, que ela fique assim com o caule muito tempo molhado, aí pode sim acabar dando o apodrecimento de caule, que é um outro tipo de fungo, né? Porém, elas não são plantinhas que incomodam aqui na minha coleção. Olha só que lindinha que tá a Vitor nessa latinha. E aí eu vou deixar essa daqui também nessa seleção. Muito bonitinha, né? Olha só, tá cheio de florzinha e por incrível que pareça, essa latinha não tá furada, gente. Eu não sei como é que eu fui fazer isso, de plantar essa menina aqui numa latinha que não tá furada. Muito bonita. A floração dela eu acho muito bonitinha, que é esse amarelo com laranja. É uma planta que se multiplica muito fácil, nem precisa estar retirando folhinha, mas no começo, quando ela veio para cá, eu retirei folhinhas e aí com o tempo ela vai se multiplicando dessa forma, ó. Ela vai nascendo mudinhas no caule. Tem várias plantinhas suculentas que são bem prolíficas, que tem esse tipo de reprodução aqui. Então elas enchem o vaso rapidinho. Então essa plantinha aqui, ela enche o vaso em um ano. Em um ano você tem um vasinho cheio. Aqui é uma latinha enferrujada, até tô com o dedo sujo aqui de carvão, que eu plantei a orquídea lá e tá difícil de eu tirar essa mancha de carvão ali da unha. E essa plantinha aqui, a Echeveria Vitor, ela em um ano e meio, olha, em um ano, ou talvez até menos de um ano, você consiga ela com um vasinho bem cheinho. As rosetas ficam um pouco maiores, você pode ter ela num vaso um pouco maior, mas eu tô amando esse efeito de arvoreta aqui, ó. Muito bonitinha, ela fica muito linda. Aqui foram caules reaproveitados, como você pode ver ali, ó. São caules reaproveitados, que alguns eu deixei, outros eu plantei a própria rosetinha aqui e acabou se multiplicando e ficando arvoretinha. Então é muito legal você deixar às vezes a plantinha dar uma adubada, dar uma replantada nos caules, que daí os caules futuramente eles acabam dando mudas como esse daqui, ó. Até tem outra menina ali que eu não sei o que é. Então replante os caules e faça arvoretas com elas, assim como eu fiz com a minha Vitor nessa latinha aqui, ó, que ficou bem bonitinho, ó. E ela volta e meia tá dando flor, tanto no verão quanto no inverno. Não fica direto dando flor, né? Mas eu ainda não consegui entender qual é a estação que ela dá flor. Porque agora nós estamos eu tô gravando esse vídeo no final do inverno, então ela ainda tá dando flor. O vaso maior lá eu acabei cortando todas as florzinhas. E esse daqui hoje mesmo eu vou cortar também, porque eu quero que ela continue uma arvoretinha. Então eu vou fazer isso agora aqui, ó. Adoro estar fazendo a manutenção. Não acho muito interessante a gente ficar deixando as flores. Eu acho bonito. Eu vi as flores aqui, mostrei para vocês e agora eu corto. Aqui tem outra para abrir, ó. Então eu vou deixar ela abrir primeiro para depois cortar. Mas às vezes quando eu vejo que a plantinha insiste em dar muita flor, eu acabo cortando assim mesmo, do jeito que ela tá, sem ter aberto nenhuma. E outra plantinha que eu acho que tá lindando aqui no cantinho é essa menina linda aqui, ó, que tá insistindo em dar várias flores. Olha aqui, ó, tá com várias hastes florais e essa daqui, algumas eu já peguei e fiz a poda antes mesmo de abrir a flor, como essa daqui, ó. Tá vendo? Ela é uma branquelinha, essa daqui é a Beatrice. Olha que linda que ela tá. Ela tá bem grande, deixa eu mostrar para vocês o tamanho dessa planta. Olha aqui, ó. Olha que bonitona. Acho que já fazia bastante tempo que eu não mostrava ela para vocês, né? Ela é de fácil cultivo, mas é aquele fácil cultivo que eu digo para vocês assim. Fácil cultivo, porém
não pode ficar tomando chuva ao Deus do Ará, sabe? Então, eu dou uma certa protegida sim nas minhas plantinhas. E como eu quero todas elas juntas, às vezes tem algumas que aguentam bastante chuva e outras não aguentam, mas como estão todas no mesmo lugar, então eu acabo protegendo as que não precisariam ser protegidas. Essa daqui é a Echeveria Beatrice e ela fica linda demais com essas pontinhas aqui, ó, avermelhadinhas. Vermelhadinhas não, elas ficam num tom vinho. Olha aqui, olha que linda. E ela já deu 1, 2, 3, 4, já tá na 5ª, 6ª, 7ª haste floral e a danadinha não quer parar de dar haste floral. Aqui essas hastes aqui, eu acho que essa daqui ainda tá muito verde para eu retirar, ó. Mas futuramente eu vou estar fazendo uma limpeza nela, mas eu vou só limpar depois que essas hastes estiverem bem sequinhas para não machucar a roseta. E outra coisa, eu deixei duas, se eu não me engano, essas duas aqui crescerem bastante, só que aí elas cresceram e as folhinhas dela eu queria fazer mudinha. Só que as folhinhas elas deram muito fininhas e acabou não dando em nada. Então é outra plantinha do mesmo jeito que a Pollocus, que eu só tenho ela. Então eu tentei fazer a reprodução pelas folhinhas, porque eu não quero fazer a poda, porque eu não sei se vocês notaram, deixa eu pegar ela aqui de volta, ela não tá com tanto caule para eu fazer a poda. Então eu vou deixando ela aqui por enquanto, vou fazendo a limpeza das folhas secas, até eu observar um caule um pouquinho maior, como a Pollocus tá, para eu fazer a poda e conseguir fazer pelo menos 1 ou 2 mudinhas dela. É uma planta magnífica, olha só, olha as unhinhas feitinhas. Então eu encerro a seleção com essa menina linda aqui. Ah, deixa eu mostrar uma plantinha que veio para cá, que é a Multicaulis, que a gente fez o replante junto, ó, trouxe para cá, tá linda, né? E aí futuramente eu dou mais atualização. Eu gosto de estar dando atualização para vocês das plantinhas que a gente faz o replante. Fica... É legal, né? É legal estar atualizando. Olha só que lindeza essa daqui, ó. Então agora nós vamos lá ver os pets para encerrar o vídeo, que vocês não têm ideia do quanto foi difícil gravar esse vídeo, gente. É gente falando, é criança berrando, é cachorro latindo, é pedreiro usando serra. Misericórdia, deixa o seu like então aí, tá? Ai, me incentiva a continuar gravando vídeo para vocês, porque o negócio aqui tá punk, tá muito difícil de estar gravando vídeo com essa barulheira, gente. E até acaba desconcentrando e eu não consigo às vezes estar falando o que eu quero estar falando para vocês, porque acaba esquecendo, né? Porque é muito barulho. Então vou lá ver onde que estão os pets para mostrar para quem gosta. E não esquece, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? Só você veio hoje? Só você? Só você? O preguiçoso do Mac não quer, né? O preguiçoso do Mac não quer vir. Ele não quer vir, aquele safado. Então apareceu o focinho do like pra fazer o quê? Pra deixar seu like, né? Olha só que bonitinho que esse meu filhinho é. Olha só, meu filhinho. Vamos ver onde é que tá o Mac? Olha lá. Vamos ver onde é que tá o Mac. Eita vida boa, né, Mac? Eles destroem a coberta, né? Já é a segunda coberta que vocês arrebentam, né? Né? Olha só, olha só, olha só. Deixa eu mostrar o focinho do like. O focinho do like. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Ah, que safadeza. Olha, mas é uma preguiça, né? Opa! Gostoso, olha só. Ai, que gostoso. Ai, gente, olha só que lindo que tá aqui, ó. Nossa, que imagem bonita aqui de cima do canil. Ai, que legal. Eu organizei lá, ó. Aí aquela parte lá vai ficar toda para aquelas plantinhas que assim que der sol para lá, né, que o tempo chegar a primavera e der sol lá,
Aí vou terminar a organização aqui. Olha só que lindo que tá. Tchau, tchau, pessoal.